Hugo Garcia, um renomado milionário mexicano, estava a bordo de uma balsa, retornando de uma viagem turística pelos Estados Unidos, quando percebeu algo estranho. Sua carteira havia desaparecido. Era como se o objeto tivesse evaporado do bolso da calça, sem deixar rastros. Hugo não era apenas um magnata anos atrás. Havia sido destaque em uma matéria internacional por fazer parte da elite dos super ricos do México. Mas o que realmente o tornava admirado era seu coração generoso. Desde os anos 90, dedicava parte de sua fortuna a projetos sociais, investindo em redes varejistas enquanto doava milhões em comida, roupas e assistência médica para famílias em situação de vulnerabilidade. Naquele momento, porém, sua imagem pública pouco importava. Ao seu lado, estava sua filha Manuela Garcia, que acabará de completar 18 anos. Como presente de aniversário, ela pediu uma comemoração nos Estados Unidos, um país que já havia visitado algumas vezes, mas nunca com tempo suficiente para explorar como gostaria. Para atender o desejo da filha, Hugo organizou uma semana inteira de férias, contando com a ajuda de um amigo pessoal, gerente de uma rede de hotéis de luxo. Ele preparou tudo com carinho, como se fosse para sua própria filha. 3 dias se passaram desde a chegada de Hugo e Manuela ao solo americano. Já haviam visitado a Disney e planejavam conhecer um zoológico ou parque aquático em seguida. No entanto, Hugo tinha outro destino em mente antes. Queria visitar uma cidade carente da região. Manuela, ao descobrir, demonstrou certo desagrado. Em pleno aniversário, ela não queria estar cercada de pobreza e miséria, mas, para evitar atritos, aceitou o passeio em silêncio. Foi pouco depois dessa visita que Hugo notou o desaparecimento da carteira. Confuso, tateou os bolsos e perguntou à filha se ela tinha visto o objeto. Manuela questionou quando ele havia usado pela última vez, e Hugo respondeu que foi para comprar uma lembrança naquela mesma vila pobre, mesmo após ela tê-lo advertido sobre os riscos. Com o barco lotado de turistas do mundo inteiro, era difícil saber se alguém havia pegado ou se simplesmente havia caído. Se alguém tivesse encontrado, já teria entrado em contato, disse Manuela, sem esconder o tom cético. Hugo, por sua vez, ainda tinha esperança de que quem achasse a carteira fosse honesto e a devolvesse. O que ele não sabia era que aquela perda aparentemente simples estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. 2 horas depois, já de volta ao hotel, nenhuma ligação havia sido recebida. A equipe da balsa fez uma varredura completa, mas não encontrou nada. O desaparecimento do item deixou os funcionários apreensivos, com medo de uma possível ação judicial. Enquanto isso, Manuela estava cada vez mais nervosa. Naquela carteira havia não só dinheiro em espécie, mas também os cartões de crédito que garantiriam os luxos de sua celebração. Você foi roubado naquela ilha, pai. Você não percebe que essas pessoas se aproveitam de você? Foi até lá cheio de boas intenções e olha o que conseguiu, disse ela, exasperada. Hugo, com um suspiro pesado, respondeu com calma e sabedoria. Eu te amo, filha. Mas você ainda tem muito a aprender sobre a vida. Ele então começou a relembrar sua própria história. Nascido em um bairro humilde, sua mãe era cozinheira e seu pai, alfaiate. Aos 14 anos, começou a trabalhar em uma loja de departamentos para ajudar nas despesas da casa. Só conseguiu estudar o que realmente queria aos 24, quando já era supervisor. Passou por humilhações, fome e cansaço. Mas nunca desistiu. Tive sorte, disse ele. E sorte também pode mudar uma vida. Foi durante esse caminho árduo que conheceu a mãe de Manuela, no final da faculdade. Porém, mesmo sendo rico, não pôde salvá-la da tuberculose. O dinheiro não é tudo, filha. Não foi suficiente para manter a mulher que eu amava viva. Essa tragédia o transformou em filantropo. E embora os planos de comemoração tenham sido afetados, ao menos estavam seguros em um hotel 5 estrelas que ele havia pago com antecedência. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. O telefone de Hugo tocou. Era um número desconhecido. Ao atender, uma voz do outro lado informou que havia encontrado sua carteira e forneceu um endereço, localizado fora da zona turística. Hugo,
imediatamente animado, levantou-se com um sorriso no rosto. Mas Manuela, preocupada, não pôde deixar de expressar seus receios. Pai, pense bem, isso pode ser um golpe. Pode ser uma armadilha. Hugo não hesitou. Disse com firmeza que confiava em sua intuição. A voz do outro lado da linha era de uma criança. Soava sincera, frágil, quase esperançosa. Mesmo diante dos alertas da filha e dos riscos evidentes, ele manteve-se tranquilo. Manuela, por sua vez, não conseguiu ignorar o receio que crescia em seu peito. Com um gesto rápido, chamou o segurança que sempre os acompanhava em situações delicadas e explicou a situação. O guarda chegou ao quarto em minutos e tentou, com argumentos racionais, convencer Hugo a não seguir até o endereço fornecido. Mas o milionário foi firme em sua decisão. Deixaria o luxo momentaneamente de lado para buscar sua carteira, confiando na bondade humana. E assim, os três, Hugo, Manuela e o segurança, saíram do hotel 5 estrelas e seguiram pela estrada rumo ao bairro distante. O que era para ser um aniversário glamouroso agora se tornava uma jornada tensa e imprevisível. A cada moto que passava, o coração de Manuela batia mais forte. Em cada semáforo, ela congelava, olhando desconfiada para todos ao redor, como se uma emboscada estivesse prestes a acontecer. Mesmo com segurança ao seu lado, o ambiente lhe parecia hostil. E ainda mais incompreensível era ver seu pai tão calmo, como se estivesse em casa. Ela não conseguia entender como ele podia estar tão relaxado, sendo que ambos estavam expostos a riscos evidentes. Ao chegarem ao endereço indicado, encontraram uma área humilde, com casas simples e ruas estreitas. O segurança, cumprindo seu papel, impediu Hugo de sair imediatamente do carro. Foi então que, como em um roteiro inesperado, uma criança magra surgiu no portão de uma das casas, segurando a carteira do milionário em suas mãos pequenas. O menino não se aproximou, apenas ficou ali, imóvel, aguardando que o segurança fizesse a entrega. Hugo recebeu o objeto com ansiedade, abriu rapidamente. Para sua surpresa, tudo estava lá: documentos, cartões, dinheiro, nada havia sido tirado. O menino, que não devia ter mais do que 13 anos, tinha olhos atentos e vivos, mas usava roupa simples, um reflexo de uma infância dura. Aquela imagem ativou algo em Hugo, que viu em Bob, o garoto, o espelho de sua própria juventude. Ele saiu do carro com Manuela e, com um sorriso sincero, agradeceu. Você me salvou de muitos problemas. Muito obrigado, disse o filantropo. Bob, tímido, aproveitou o momento para fazer um pedido: $2. A reação de Manuela foi automática. Ela riu, nervosa, achando que suas suspeitas estavam se confirmando. Tá vendo? Por isso temos segurança, exclamou. Qual o problema, filha? Perguntou Hugo, confuso. Dá logo o dinheiro antes que apareça um monte de cúmplices, rebateu Manuela. O menino, constrangido, tentou se explicar. Não era um truque. Ele usou o único dinheiro que tinha para fazer a ligação de um telefone público, após uma noite pedindo esmolas sem sucesso. Estava economizando há dias para comprar um bolinho para a irmã, que faria aniversário no dia seguinte. A história do menino prendeu a atenção de Hugo, que pediu mais detalhes. E a cada palavra de Bob, o mundo de Manuela parecia desmoronar. Ele contou que vivia nas ruas com a mãe e a irmã há mais de um ano, desde que foram despejados. Não conhecia o pai, e a infância era repleta de lacunas. Dormiam em um local improvisado, onde outros moradores em situação de rua se reuniam para passar a noite. Apesar de tudo, Bob guardava na memória o aniversário mais marcante da sua vida, o único em que teve um bolinho, feito com carinho pela mãe, num pequeno apartamento antes da vida desabar. Era essa lembrança que o movia agora. Ele queria dar à irmã a mesma alegria, mesmo que fosse só por um instante. Manuela não conseguiu conter as lágrimas. Colocou a mão no peito, tentando conter a emoção. A menina, que até minutos antes via aquele lugar com medo e desprezo, agora se sentia envergonhada por ter julgado alguém que só queria fazer o bem. E então, uma coincidência tocou fundo. A irmã de Bob fazia aniversário no mesmo dia que ela. O impacto dessa revelação a deixou sem palavras. Sem pensar duas vezes,
tirou um cartão do hotel de luxo onde estavam hospedados e o entregou ao garoto. Leve sua mãe e sua irmã lá amanhã, disse com a voz embargada. Com os olhos marejados, pediu permissão ao pai para fazer mais. Hugo sorriu discretamente, autorizando com um gesto. Abriu a carteira, tirou 3 notas de $100 e entregou a Bob. Compre roupas novas para você, sua irmã e sua mãe. A despedida foi calorosa e silenciosa. No caminho de volta, Hugo pediu ao segurança que os levasse ao restaurante onde seria comemorado o aniversário da filha. Mas Manuela o interrompeu. Pai, o que gastaríamos lá em uma noite poderia alimentar aquela família por um mês inteiro. Vamos voltar ao hotel, pedir uma pizza e planejar o que fazer amanhã. Hugo sorriu com orgulho. Pela primeira vez, viu sua filha absorver, de fato, os valores que ele carregava desde sempre. Seu legado como filantropo finalmente estava florescendo no coração dela. No dia seguinte, o sol parecia brilhar diferente. Bob, sua mãe Carmen e a irmã mais nova deixaram um pequeno espaço onde dormiam com roupas novas, limpas e sorrindo como não faziam há muito tempo. O dinheiro que Manuela havia doado não serviu apenas para comprar roupas. Com ele, a família tomou um café da manhã completo, algo que não saboreavam há mais de um ano, e ainda conseguiram pagar as passagens de ônibus até o luxuoso hotel. Quando chegaram, seus olhos se arregalaram. A irmã de Bob mal podia acreditar. Estava diante de um verdadeiro palácio. A mãe, emocionada, confessou que sempre sonhou em conhecer um lugar assim, mas nunca imaginou que um dia estaria ali, como convidada especial. A recepcionista do hotel os guiou até um jardim encantador, onde uma mesa decorada com flores os esperava. A pequena aniversariante, ao ver o cenário, declarou com um brilho nos olhos: é o lugar mais bonito do mundo. Nesse momento, Manuela tomou uma decisão ousada. Convidou todas as famílias hospedadas com crianças para uma grande festa no jardim. E o impossível aconteceu. Risadas, abraços, brincadeiras e um enorme bolo de chocolate uniram todos em uma tarde inesquecível. Manuela se sentia viva como nunca, finalmente entendendo a sensação que seu pai tanto falava. A verdadeira alegria nasce quando fazemos o bem ao próximo. Carmen, a mãe de Bob, não conseguia conter a emoção. Recebeu um abraço apertado de Manuela, que chorava discretamente. Aquela jovem, que até poucos dias atrás vivia entre o luxo e a desconfiança, agora descobria o verdadeiro valor da empatia. Mas Hugo sabia que apenas uma festa não mudaria a vida daquela família. Então, após o evento, ele levou Carmen até a supervisora do hotel, uma amiga de longa data, e relatou toda a história. Contou como Bob havia devolvido sua carteira intacta, mesmo diante da miséria. Para Hugo, um gesto como aquele não nascia do acaso, mas sim de uma criação honesta. Ele explicou que, por coincidência, o hotel havia acabado de demitir 2 funcionários por envolvimento em furtos e que, agora, buscavam uma nova chefe de camareiras. Não sei se foi sorte, destino ou algo maior, Dona Carmen, mas quando seu filho devolveu aquela carteira, ele mudou o futuro de vocês, disse Hugo com um sorriso gentil. Carmen ficou boquiaberta. Jamais imaginou estar em um hotel assim, muito menos receber uma proposta de emprego ali. Envergonhada, disse que não sabia se era capaz de liderar uma equipe. A supervisora, porém, segurou suas mãos e disse: a competência se aprende. O que você já tem é o mais raro: caráter e integridade. E assim, uma nova história começou a ser escrita. Na semana seguinte, Carmen assumiu seu novo trabalho. Cada manhã, ela pegava o ônibus rumo ao hotel com um sorriso no rosto, vestida com dignidade e esperança. Seus filhos agora iam à escola com mochilas novas, livros nas mãos e sonhos nos olhos. A vida mudará. Enquanto isso, Hugo e Manuela seguiram viagem como haviam planejado, mas algo dentro dela havia se transformado. Nenhum jantar luxuoso, passeio ou brinde com champanhe se comparava à alegria que sentiu no jardim do hotel. Ela olhou para o pai com olhos diferentes. Pela primeira vez, entendeu o porquê dele nunca se satisfazer apenas com o dinheiro. A verdadeira riqueza de Hugo era sua capacidade de tocar vidas com generosidade. Ele não era apenas um milionário, era um construtor de futuros.
E tudo isso começou com um gesto simples, mas poderoso, de um menino que escolheu fazer o certo mesmo sem ter nada. A história de Bob nos ensina uma lição poderosa. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos escolher ser íntegros, generosos e humanos. Um simples ato de bondade pode mudar o rumo de muitas vidas. Como um efeito dominó, começa pequeno, mas se espalha, transformando tudo ao redor. Também nos faz refletir sobre o nosso papel no mundo. Será que estamos fazendo a nossa parte para criar uma sociedade mais justa? Será que valorizamos a empatia como deveríamos? Lembre-se, o bem que você planta hoje pode florescer no coração de alguém amanhã. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder da gentileza e comente aqui embaixo o que você aprendeu com essa jornada emocionante. Se inscreva no canal Histórias e Emoções e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Até a próxima e nunca subestime o poder de um gesto simples.